E vamos fazer a continuação da nossa aula passada, que é a volta desse teorema aqui. Tudo bem? Então, para mostrar ele, a gente já fez a ida. Então, a ida está ok. Agora a gente vai para a volta, ok? Então, dado que existe um autômato com pilha que reconhece A, a gente tem que partir desse autômato com pilha para chegar em uma gramática livre do contexto e concluir que o A é uma linguagem livre do contexto. Então, vamos lá. Seja P o autômato com pilha que reconhece A. Então, e agora? Será que dá para a gente pensar ou ter alguma noção de como é que a gente faz um negócio desse? Esse aqui ele é menos intuitivo do que o outro, né? Do que a ida, né? A volta aqui é menos intuitiva do que a ida, mas dá para a gente pegar um pouco da ideia, tá? A ideia seria a seguinte, né? A ideia é a seguinte. Que a gente vai criar uma variável, tudo bem? Uma variável que vai gerar todas as cadeias que podem ser lidas de um certo estado para outro estado, tudo bem? Ou seja, eu vou criar uma variável para cada par de estados. E essa variável ela vai ter que ser a responsável por gerar todas as cadeias possíveis que você tem indo de um estado para o outro, tudo bem? Só que para isso ser possível, é interessante que a gente faça algumas modificações no nosso autômato com pilha, tudo bem? Para a gente ter a certeza de que ele vai ter um certo padrão, tudo bem? E com esse padrão vai ficar mais claro para a gente que de fato essa ideia ela vai funcionar bem, tá? Então vamos fazer isso agora. Então transforme P em um autômato com pilha que eu estou chamando que é o P', né? De modo que P' ele tenha esse padrão, tudo bem? Então vamos colocar aqui como é que ele vai ser. Primeira coisa, ele possui um único estado de aceitação, tudo bem? Ou seja, se P ele tem vários estados que aceitam, então eu vou fazer essa transformação para o P', né? De modo que só vai ter um único estado de aceitação. 2. Ele esvazia sua pilha antes de aceitar, tudo bem? Então, antes de você aceitar alguma cadeia, alguma coisa, você tem que ter a certeza de que a sua pilha está vazia. E essas modificações aqui, elas são fáceis, tudo bem? Essas duas aqui. Como é que a gente faz essas duas modificações? Desculpa, como é que a gente faz a modificação para ter essas duas propriedades aqui, né? Ora, simplesmente você faz assim, né? Para você ter um único estado que aceita, você pega todos os que aceitam lá do P, né? E bota para uma transição lá para o único estado que aceita. Ou seja, esses caras aqui, eles deixam de aceitar, né? Então, a gente vê que isso é fácil fazer, tá? E para ter a certeza de que a pilha ela começa... desculpa, que ela termina vazia, né? Basta eu pegar a ideia lá do dólar, né? Então eu vou criar um novo estado que vai ser o meu inicial novo, né? Aí eu vou ligar colocando o dólar lá para o estado inicial que é do P, tudo bem? E depois aqui nessas transições aqui eu vou aproveitar que estou indo lá para o estado que aceita e estou tirando o dólar em cada uma delas aqui, tudo bem? Então aqui em cada uma dessas transições você tira o dólar. Aí você tem essas duas propriedades. Aí a gente tem a terceira propriedade, que é em cada transição que a gente faz, ou a gente vai empilhar, ou a gente vai desempilhar. Tudo bem? A gente não pode empilhar e desempilhar ao mesmo tempo, ou então simplesmente não fazer nada. Tudo bem? Nem empilhar e nem desempilhar. Ou seja, a gente tem que obrigatoriamente empilhar alguma coisa e tem que desempilhar ou desempilhar alguma coisa, tudo bem? É um ou exclusivo, tá? Eu faço uma coisa ou outra, mas o fato é que uma dessas duas coisas tem que ser feita em cada transição, tá? Então, quais são as modificações que a gente vai fazer para que isso aconteça? Então, vamos aqui, deixa eu subir mais um pouco. Então, supondo que você tem uma transição que é assim, ó, que você está lendo A, aí você está tirando o B e colocando o C. Tudo bem? Tá aqui, você está tirando o B
e colocando o C. Como é que você vai fazer a transformação dessa transição aqui em uma que ou desempilhe ou empilhe? Tudo bem? Como é que você vai fazer? Simplesmente você transforma assim, né? O A você vai ler aqui inicialmente, depois você vai tirar da pilha o B e depois você simplesmente coloca o A, tudo bem? Tudo bem? Então, numa você lê, aí você tira, você desempilha, né? E no outro você empilha, tudo bem? Lembrando que aqui eu falo empilhar ou desempilhar, eu só estou me referindo à pilha, tá? Você pode ler. Mas o fato é que quando você estiver trabalhando lá com a sua pilha, você tem que empilhar ou desempilhar alguma coisa, tá? Então, outra possibilidade é essa transição aqui, né? Que é epsilon, epsilon, epsilon. Ou seja, eu não estou lendo nada, eu não estou colocando nada na pilha e nem estou tirando. Como é que eu faço para transformar essa transição aqui nesse padrão aqui de ou empilhar ou desempilhar? Então, simplesmente pega qualquer símbolo, né? E você vai botar ele, tudo bem? Você bota ele e depois você tira. Pronto, simplesmente. É equivalente a isso aqui, né? Você não fez nada, né? Você tirou, você botou um elemento e em seguida logo você tirou. Então, é a mesma coisa dessa transição epsilon, epsilon, epsilon aqui, tudo bem? Então, aqui a gente vê, né, que esse autômato, ele reconhece A, né? A gente fez essas modificações, mas ele reconhece A. Talvez alguma dúvida que possa ter ainda de que ele não funciona é quando a gente está aqui nessas duas propriedades aqui, né? Que eu falei aqui que basta você colocar o dólar aqui e o dólar aqui, né? Ou seja, você bota o dólar inicialmente e depois tira ele inicialmente. Talvez esse autômato P ele aceite um cara de modo que ele tem alguém lá na pilha dele ainda, né? Então, quando ele chegar aqui em um estado que aceita, você pode simplesmente criar transições aqui que ele remove tudo que ele tiver lá na pilha sem ler nada, entendeu? É claro que não seja o dólar, né? O dólar ele vai pegar essas transições aqui, tá? Então, esvazia a pilha dele aqui antes de ir para lá, tudo bem? Antes de você chegar nesse cara aqui que é o único que aceita. Mas enfim, eu não lembro de ter falado isso aqui não, tá? Mas eu acho que fica claro agora, tá? Então pronto, o Pelinha ele vai reconhecer A, ou seja, ele vai reconhecer a linguagem de A. Então, partindo desse Pelinha aqui, agora a gente vai criar a nossa gramática livre do contexto, tudo bem? Então, agora criaremos G, uma gramática livre do contexto que vai gerar as mesmas cadeias que estão lá no A, tudo bem? Ou seja, que ele vai gerar o A. Então, eu vou partir daquela ideia lá, né? Daquela ideia de que se você tem dois estados P e Q, ou seja, sejam dois estados P e Q, tudo bem? E a gente vai ter a seguinte ideia, né? A gente vai criar uma variável APQ, tudo bem? Que é uma variável de G que gera todas as cadeias aceitas, iniciando em P e terminando em Q, com a mesma pilha no início e no término, ok? Então, essa aqui é a nossa ideia para construir a nossa gramática livre do contexto, tá? Então, aqui a gente pode definir o conjunto das variáveis dessa forma aqui, né? Então, você vai ter o seu conjunto APQ aqui para todo P e Q pertencente ao Qzão que é do nosso autômato compilha, tá? E com essa ideia aqui, a gente pode tirar a nossa variável inicial também. Quem é a nossa variável inicial, adivinha? É o nosso AQ0, que é o nosso estado inicial, e até o de aceitação. Então, esse cara aqui ele vai gerar todas as cadeias aceitas, iniciando em P e terminando em Q, né? Então, você tira o P e Q, você bota Q0 e Q aceitação, ou seja, ele vai gerar
todas as cadeias que iniciam no nosso estado inicial e terminam no nosso estado de aceitação, que é único, tá? Com a mesma pilha de início e de fim, tá? Aqui, no caso, a nossa pilha ela vai começar vazia e vai terminar vazia também. Agora a gente vai para a parte mais legal, que é a parte das regras. Então, vamos aqui para as nossas regras, tá? Então, o primeiro tipo de regra que a gente vai fazer vai ser a seguinte. Deixa eu colocar aqui um pouquinho mais aqui, assim. Pronto. Para cada estado P, eu vou fazer essa regra aqui. Ou seja, o app ele vai para epsilon. Claramente a gente vê que epsilon é gerado de... Se você está no estado e você quer ir para ele mesmo com a mesma pilha inicialmente e lá no final, se você simplesmente permanecer nele e só botar epsilon, você sabe que você não fez nada na verdade, né? Então, esse app aqui é por conta disso, né? Com essa ideia de você estar no mesmo estado e continuar no mesmo estado sem fazer nada. Segunda regra, segundo tipo de regra, desculpa, se você tem 3 estados, P, Q e R, tudo bem? Então, a gente pode criar essa ideia aqui, tudo bem? Então, aqui a gente, do P para o Q, a gente pode passar por um estado R, não pode? Então, para ir do P para o Q, eu posso ir do P para um certo R e depois eu posso ir desse R para o Q. Então, seria um caminho, né? Eu posso passar por um certo R. Tudo bem? Seria equivalente lá você ter lá no seu autômato aqui o P, aí você vai caminhar até um certo R, aí depois desse certo R você chega lá no Q. Tudo bem? Então, a gente está simulando esse tipo de caminho aqui de leitura, tudo bem? E agora a nossa regra mais legal que a gente tem é o seguinte, para visualizar ela, eu acho melhor utilizar a figura, tá? Do que escrever, tá? Então, eu vou colocar aqui a figura. Então, dado que você tem o seu autômato P, linha, né? Que é o P', aí você tem essa configuração aqui, você tem essa transição aqui e você tem essa transição aqui, ok? Então, é o seguinte, aqui, ó, você está lendo o A e está colocando o T na pilha. Tudo bem? Aqui você está lendo o B e está tirando o T da pilha. Então, aqui você coloca o T, aqui você está tirando. Tá? Então, do P para o Q, eu posso pensar no seguinte, de que eu posso ir para o R lendo A, ok? Depois eu vou utilizar um caminho até chegar no S, lembrando esse caminho aqui seria simulado pelo meu ARS, ok? E do S eu posso ir para o Q lendo o B e tirando o T, tudo bem? Lembrando que o ARS, a mesma pilha que começa aqui é a mesma pilha que vai terminar aqui. Ou seja, se eu sei que eu tenho uma determinada pilha aqui, que eu estou colocando o T, aí eu vou do R para o S com a mesma pilha, depois de eu ter colocado esse T, desculpa que eu estou colocando, tá? E aqui, eu cheguei com a pilha, né, normal que eu estava lá antes, e vou tirar o T agora. Então, eu tenho a mesma pilha que eu tinha aqui no começo, tudo bem? Tudo bem? Aqui eu tirei o T, né? E cheguei com a mesma pilha aqui no Q. Então, você pode simular esse caminho, né? Você lê um A, você vai gerar um cara que está aqui sendo simulado pelo ARS. Depois você lê um B. Aí você fez esse caminho, né? Do P até o Q. Tudo bem? Porque você está com a mesma pilha aí. Lembrando que quando você chega até aqui, né? Até esse R aqui, você está com certa pilha e você está simulando pelo ARS. Então, aqui você vai ter certeza que vai ter a mesma pilha de quando ele estava aqui, né? Então, ele vai chegar aqui, ó, com a mesma pilha de que estava aqui. Aí, quando ele tira o T, ele vai ter exatamente a pilha que estava lá no P, tá?
Ok? Então, o caminho possível é do A para o P aqui, é o quê? Você lê o A, depois você vai para o RS, ARS, e depois você lê o B, tudo bem? Então, você pega esse caminho aqui através do ARS, tudo bem? Porque esse cara aqui está gerando todos os caras que começam e termina com a mesma pilha, tudo bem? Que vai do R até o S. E se é a mesma pilha, então quando eu tirar aqui o T, né? Ó, então eu vou ter a mesma pilha inicial aqui do P, tudo bem? E com essas regras aqui, com esses tipos de regras aqui, a gente finaliza a nossa ideia, tudo bem? Então aqui a gente finaliza a nossa ideia e consegue mostrar de fato que funciona, tá? Então, utilizando essas ideias aqui, a gente consegue mostrar que, que esse teorema aqui ele funciona, tá? Agora é o seguinte, a gente vai para um exemplo, tá? De como é que a gente faz essa transformação aqui. Ela é um pouco chatinha, mas ela é bem interessante, tá?